Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto em prol da sociedade, tudo em prol da sociedade. E como já dissemos, o nosso convidado para o dia de hoje é o engenheiro Edmilson Delfim Praia. E vamos já fazer o convite para começarmos com a nossa live e a nossa linda abordagem. Temos a certeza que vai nos trazer uma abordagem acima da média. Enquanto esperamos o nosso convidado, porque há muita gente que infelizmente não tem capacidade econômica para comprar uma máscara. Então nós vamos com alguns esforços de alguns amigos que estão a nos apoiar, vamos já começar a identificar comunidades vulneráveis para poder distribuir. Então nesta altura vamos ir distribuindo algumas máscaras com o apoio de alguns amigos que já têm nos dado a garra, com particular destaque o jovem FF, com a sua gráfica, tem nos apoiado a timbrar as máscaras e também oferecendo já algumas. Mas pronto, o nosso convidado já está em linha. Engenheiro Edmilson, muito boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vai? Como é Pronto, que vai? consegue me ouvir em perfeitas condições, não é? Certo, consigo. Pronto, para quem não sabe, o engenheiro Edmilson fala-nos a partir da Rússia e vamos fazer assim uma breve apresentação de quem é o nosso preletor. Exatamente. Olha aí, não só, por enquanto eu vou estar ali a partilhar, nesse caso, o Exato, link. exato. Certo. Sim, engenheiro, já estamos em condições? Já de volta, já de volta. Consegues me ouvir? Eu consigo ouvi-lo perfeitamente. Muito bem. Também eu consigo ouvi-lo Tá bom, pronto. perfeitamente. Conforme dizíamos, vamos fazer uma apresentação do nosso preletor para o tema de hoje, que são mudanças climáticas e o seu impacto na sociedade. O nosso convidado é o engenheiro Edmilson Delfim Praia, é natural de Ombaja, província do Cunene. Nasceu aos 13 de fevereiro de 1995. É licenciado em Geologia Aplicada de Petróleo e Gás Natural e está a fazer o mestrado na mesma especialidade. É estudante angolano na Rússia, é CEO do projeto Justificações Acadêmicas, que também já tive o privilégio de ser preletor por um
por uns 30 minutos ou 40 minutos, salvo erro. E pronto, tem outros projetos, como o projeto sobre o aquecimento global da atmosfera regional e de estudos da bacia hidrográfica de Ovambo. Para além disso, faz alguns estudos de prospecção de poços, modelagem de sistemas petrolíferos e modelagem e animação em 3D. Pronto, está apresentado o nosso preletor, assim resumidamente. Então, vamos hoje refletir sobre as mudanças climáticas e o seu impacto na sociedade. Engenheiro Edmilson, a palavra é toda sua, e acredito que os internautas, quer angolanos, residentes em Angola e angolanos residentes na Rússia, a essa altura estão muito curiosos para beber um pouquinho daquilo que pode nos oferecer acerca dessa temática. Certo. Eu acho que consegues me ouvir muito bem. Então, Exato, assim como me foi já apresentado, eu sou Edmilson Delfim Praia. Eu estou a me especializar em geologia aplicada de petróleo e gás natural, cá na Rússia, exato, na cidade, ou seja, na República da Basquíria e na cidade de Ufa. Então, antes de tudo, epá, poderíamos talvez ainda esperar um pouquinho, porque eu só enviei o link há pouco tempo e o pessoal vai estar ali a entrar. Eu não sei, eu aqui, por exemplo, vejo duas pessoas simplesmente a apreciarem. não, mas poderíamos já avançar, até porque vai ficar depois gravado e quem não tiver a oportunidade de acompanhar agora, se calhar posterior vai acompanhar. O mais importante para nós é partilhar o pouco que sabemos ou o muito que sabemos a quem quase não sabe nada. E pronto, cada um com a sua especialidade e acredito que o momento é esse. Exatamente. Tá ali um dos meus colegas, neste caso, Anderson Nascimento. Ele também Exato. está cá na Rússia. Yeah, certo. Ele ainda comentou ali porque eu vi vou apresentar o meu currículo, eu acho. Yeah. Então, Exato. falando já um pouquinho sobre a questão e as mudanças climáticas e o impacto delas na sociedade também, ah, deveríamos talvez também definir um pouquinho o que é o clima, né? Para não Exato. ficar totalmente assim vagos. O clima não é mais senão o conjunto de fenômenos, né? Associados em variação de tempos em uma determinada localidade. Ou seja, então, sendo assim, normalmente nós temos um clima, vamos assim dizer, os climas vão variar, neste caso, independentemente da sua localização, né? E por isso que vamos ter diferentes tipos de clima. Mas antes de tudo, para além, né, da atmosfera, neste caso, que é a camada de gases que envolve a Terra, poderíamos falar um pouquinho, mais ou menos, dessas mesmas camadas, e não só, porque eu vou falar um pouquinho também de uma camada que nos protege dos raios solares, e então eu tenho que falar um pouquinho mais da constituição terrestre, nesse caso, né, a partir da primeira camada até a última, neste caso, para a gente ter uma percepção ampla, para melhor, talvez, transmitir também nos outros. Continuando, eu poderia começar com o núcleo interno, neste caso, o núcleo interno terrestre, porque é constituído assim, núcleo interno que é constituído de ferro e níquel, e este núcleo interno é por um núcleo externo em que este giro, ou esta rotação faz com que gera um campo eletromagnético, um campo magnético, uma vez em que o nosso planeta Terra tem o campo magnético, por isso que temos os polos, neste caso norte e sul, né? Também com a ajuda das marés. E depois do núcleo interno e externo, neste caso que é líquido, temos o manto, neste caso a camada superior, e depois temos as ionosferas e não só, depois a crosta terrestre. Ali, como não é muito do nosso interesse, então poderíamos já falar um pouquinho da hidrosfera, neste caso, que é a camada ocupada pela água, vamos assim dizer, oceanos, lagos, rios e lagoas, até praia, neste caso o meu nome. Então, vamos um pouquinho mais para cima, neste caso, que é a atmosfera, ou seja, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra.
mas ela está dividida por camadas. E quais são essas camadas? Essas camadas vamos encontrar, por exemplo, a troposfera, nesse caso, né? E abaixo dela é que vai se formar as chuvas. E vamos encontrar a estratosfera, que é acima da troposfera, e depois vamos encontrar a mesosfera, e depois a termosfera. Depois da termosfera vamos encontrar a isosfera ou a magnetosfera, que é gerado pelo núcleo interno. Assim vamos já dar a explicação total. E ali talvez você poderia se perguntar, não, mas é verdade, temos a camada de ozônio, então ele não citou. Não, essas são as camadas principais. A camada de ozônio está entre a estratosfera e a mesosfera, porque na verdade nós temos essas camadas ou atmosfera divididas. Neste caso, essas mesmas têm como a sua divisão e os seus tipos, temos a homosfera e a heterosfera. Tais como na atmosfera os gases são constantes, na heterosfera os gases são variados, são divididos consoante a sua densidade. Ok, tendo essa breve introdução, sabemos que a nossa fonte de energia, neste caso, é o Sol. Sem o Sol, ou seja, o clima normalmente seria totalmente diferente. Então, nós temos variações climáticas, temos certos efeitos, assim como de estufa ou estufa, neste caso, através da fonte energética, neste caso, que é o Sol. Então, sendo assim o Sol, astro-mãe, né, neste caso, ela nos dá o privilégio de recebermos a luz, os raios solares, numa distância de 150 milhões de quilômetros do Sol para a Terra, e só que quando ela encontra o nosso planeta, neste caso, que é o planeta Terra, ela vai incidir, esses raios que saem do Sol vão incidir. E como é que vão incidir? Vão estar na superfície terrestre. Então, sendo uma vez em que o nosso planeta é constituído pela atmosfera, vamos assim dizer, então essas camadas vão fazer o quê? Vão fazer a questão de dispersar esses raios solares para não entrar diretamente no nosso planeta, porque aqueles raios são ultravioletas e logo são raios ionizantes. Então, quando há dispersão, logo a partir da magnetosfera ou isosfera, que é a camada que eu citei, ela vai refletir e dispersar, aí é que vai nos dar a cor do céu azul, e não só, os raios não vão chegar com a mesma intensidade que talvez chegariam num planeta que não tem atmosfera. Então, é neste caso, por isso que essas camadas nos protegem também dos raios solares e não só filtram os raios solares. E depois o que acontece? Acontece o efeito estufa, o efeito de estufa. O efeito de estufa não é mais senão a capacidade do nosso próprio planeta, né, manter uma temperatura ambiente para que haja vida, vamos assim dizer. Ok? Então, é assim que vai funcionando. Então, qual é o impacto, afinal de contas, da variação climática na sociedade? Impacto econômico, vamos assim dizer, né, que na verdade é o mais, vamos assim dizer, falado, mas na verdade quem faz a economia é o ser humano, né? Então, se nós tivermos a escassez, ou seja, não tivermos pessoas para trabalhar na economia, então a economia automaticamente baixa. Tais como, se nós tivermos a variação climática de uma maneira brusca, por exemplo, como a Terra na verdade era mais quente e a Terra na verdade também era mais fria, né? E o que acontece? Nós temos muitas probabilidades de apanhar certas doenças. Caso a Terra aquece mais ou caso mais a gente recebe raios ultravioletas, vão fazer totalmente uma desestabilização nos nossos DNA, que vai, que vai causar doenças cancerígenas, vamos assim dizer. Então, doenças de pele, por exemplo, câncer de pele. E quanto menos raios, neste caso, quanto mais frio, a gente vai ter certas doenças como cardiorrespiratórias. Então, ali já está diretamente para o ser humano. E o ser humano, uma vez em que ele é que controla, vamos assim dizer, ele é que estabiliza, neste caso, o planeta Terra, com os seus conhecimentos e muito mais. Então, seria já um alvo principal. Então, melhor eu acho que
vamos já, neste caso, essa é uma introdução, então vamos lá conversando. Pronto. Engenheiro, na verdade, quais são as principais causas das mudanças climáticas? Olha, as principais causas das mudanças climáticas, normalmente o que vem na cabeça, neste caso, na maior parte das vezes, é mais ou menos a queima de combustíveis fósseis. Falando do carvão, gás natural, petróleo. Então, o que é Exato. que faz? Esse é o ser humano. Nós emitimos certos gases na atmosfera, né? Na camada que envolve a Terra, neste caso. Então, a emissão desses gases, como o dióxido de carbono, o metano e outros gases como o CFCs, eles vão desestabilizar a natureza das camadas que envolvem a Terra e desestabilizando a filtração dos raios e a contenção da mesma temperatura, neste caso dentro do nosso planeta, não será a mesma. Então ali vai haver mudanças climáticas. E outra hipótese, neste caso, em climatologia, diz-se que é mais ou menos um círculo, vamos assim dizer. Por quê? Porque em climatologia a Terra, o nosso próprio planeta, já era mais quente e já era mais fria. Era mais quente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da origem da vida. A origem da vida diz-se que a vida surgiu porque a atmosfera era muito quente através das descargas elétricas, neste caso, e não só as chuvas, foram transportando certas partículas com a presença do gás amoníaco e o metano, né, neste caso, foram formando os primeiros seres heterotróficos a seres simples. Isso já é quando a Terra era mais quente. Mas em climatologia existe a era glaciar, vamos assim dizer. Essa era, vamos falar, por exemplo, de 2 milhões de anos atrás, e que diz-se que a Terra Exato. também já estava mais quente, muito quente, ou seja, muito fria, vamos assim dizer. Muito fria, era muito gelo no nosso próprio planeta. Então, sendo esse ciclo, neste caso, diz-se que esse ciclo normalmente se repete. Não é simplesmente por ações humanas, mas também é um ciclo terrestre. Ok. Mais outra questão. Acho que também já é o momento dos que nos acompanham, quem tiver alguma inquietação. O momento é esse para o engenheiro Edmilson esclarecer. Engenheiro, quais são as consequências das mudanças climáticas? Na agricultura, consequências. Por exemplo, nós temos plantas que crescem em certos solos e em climas específicos. Tais como, Exato. por exemplo, nós, por exemplo, cá na Rússia não temos, eu nunca vi a produção principalmente de mangas, vamos assim dizer, ou goiabas, assim dizer. Por quê? Porque o clima não é favorável para aquela planta. Então, quando há mudanças climáticas a uma determinada localidade, né, o que vai acontecer? Vai haver, por exemplo, principalmente ah, as plantas, ou todos os organismos que lá estiverem têm que adaptar-se naquele mesmo Certo. meio para sobreviverem. Caso não adaptar-se, eles vão quê? Vão estar em extinção, vão morrer. Então, na agricultura já é uma dificuldade. Também como ser humano, por exemplo, nós em África estamos habituados, por exemplo, com um clima tropical seco ou úmido. Exato. Então é quente. Quando a gente vem para cá na Rússia, a gente tem que nos adaptar. Através de quê? A gripe, o frio e assim sucessivamente. Então, e aqueles organismos que não conseguem se adaptar naquele mesmo meio, tendem a quê? A morrer. Seleção natural de espécie de Darwin. Os mais fortes sobrevivem. Mas os mais fortes não é aqueles que têm musculatura ou mais força, não é que têm a capacidade de adaptação em um determinado meio. Ok. Hum, mas uma outra questão que não se cala, né? Estamos a falar aqui de mudanças climáticas, mas será que o aquecimento global é uma das consequências das mudanças climáticas? É, normalmente o aquecimento global anda juntamente com as mudanças climáticas. Um dos estudos que se foi feito é um estudo que diz que o campo magnético terrestre perdeu as suas forças da 10%. Tais como. Ok. Mas isso se revê
mas isso se revê muito, muito mais na América do Sul, ou no sul das Américas e na África. Exato. Isso chama-se anomalias do Atlântico Sul. Então, o que acontece? Eles vão sempre andar juntos. Tem certas atividades, neste caso, que o homem faz dentro do planeta, que vai enfraquecendo, e tem certas atividades que também, vamos assim dizer, porque o nosso próprio astro-mãe tem o seu processo interno. Tem um processo de hibernação e assim também outros processos que há vezes que ele joga, ou seja, tende a emitir mais raios com mais intensidade e há vezes que ele tende a emitir menos raios com intensidade. Exato. Há aqui um internauta colocou uma questão. Raimundo de Pra, Santos Medeiros. exato. Consegues ver a questão? Não, ela nunca. Deixa ver aqui. Quer Ela dizer, não também por consegue. causa da sua. Por causa da cor da sua camisa, eu estou com algumas dificuldades. As letras são brancas. Mas ele diz: por que desse Certo. paradoxo? Mas eu consigo ver aqui. Sim, podes ler. Sim, por que desse paradoxo? A Terra já era mais quente e também já era mais fria. Essa questão que ele faz, depois diz em que contexto a Terra era mais. Pronto. Contexto a Terra está a caminhar. Essa questão que ele coloca. Por que desse paradoxo que a Terra era mais quente, era mais fria, e em que contexto a Terra está a caminhar? Se calhar quer perceber se está a caminhar para um momento em que a Terra está mais a aquecer ou está a caminhar para um momento em que a Terra está a ficar cada vez mais fria. Coloca essa questão e o nosso internauta quer perceber bem do engenheiro. Quer dizer, por que desse Exatamente. paradoxo? É, eu vou começar com um princípio de Le Chatelier. Por exemplo, Le Chatelier diz o quê? Diz que quando um determinado sistema é submetido a uma determinada pressão ou temperatura, esse sistema ou essas substâncias tendem a ir contra essas mesmas forças externas para obter um novo equilíbrio. Certo? Então, obtendo esse novo equilíbrio, imaginemos que o Sol emite menos raios. Quando emitir menos raios, a Terra simplesmente vai fazer o quê? Vai tentar equilibrar o clima global, neste caso. Quanto mais raios também ela vai tentar equilibrar na mesma. Então, esse paradoxo que existe, por exemplo, a Terra, por exemplo, já foi mais quente e mais frio. Normalmente em climatologia diz-se que é um ciclo. Assim como existe ciclo geológico, por exemplo, de formação de rochas, assim sucessivamente, também a Terra vai sofrendo esse ciclo. Mas é uma questão de investigar da melhor forma. Tais como, Exato. porque os grandes, porque ainda há que eh, estão a debater sobre isso por causa de quê? Porque o principal fator do aquecimento global da atmosfera está muito virado com a quantidade de CO2 que a gente emite, certo? Então, o dióxido de carbono, certo? Mas uma comparação com o planeta Marte, apesar da distância que há entre Sol e Terra e Sol e Marte, o Marte Exato. tem tem 95,5, vamos assim dizer, por cento de dióxido de carbono. A Terra tem simplesmente 0,003% de dióxido de carbono. Exato. Vê a disparidade. Mas, ainda assim, Marte continua a ser mais frio, mesmo com a quantidade de carbono que ela tem, do que o nosso próprio planeta. Olha, mas a gente tem que estudar melhor, por quê? Porque contando com a distância que há entre a Terra e Marte, neste caso, e a Terra Exato. e o Sol. Então é necessário também que a gente estude muito bem sobre isso.
E ali Pronto, está o paradoxo. pronto, mas o nosso internauta reclama porque não terminamos de ler bem a questão. Uhum. É, ele diz que termina de ler a questão. Ele diz, no segundo ponto, em que contexto a Terra está a caminhar para um aquecimento global e um arrefecimento do planeta Terra, ou para um arrefecimento do planeta Terra e e um arrefecimento global. Exatamente. Olha, os estudos mais convincentes que a gente foram liberados é que a Terra está a caminhar para um aquecimento global. Ok. Pronto, eu Nós temos acho os que nós. estudos porque, na verdade, durante 50 a 100 anos, a Terra aumentou 0,74%, ou seja, grau, vamos assim dizer, grau Celsius. Porque a temperatura média do nosso globo é de 14 graus Celsius e Ok, 288 Kelvin. tá bom. Eu acho que a esse nível, provavelmente o nosso colega, o nosso amigo deve ter percebido. Mas há uma outra questão aqui do internauta Honório, e é ambientalista por sinal. Sim. Ele diz o seguinte: fala um pouco sobre o degelo que pode causar subida do nível médio das águas do mar, que pode ser um problema para os Países Baixos. Certo. É mesmo ambientalista. Ok, falando disso, né? Tendo nós o aquecimento global da atmosfera, nós temos a Antártida, as Antártidas, neste caso, que são normalmente Exato. constituídas por várias quantidades de gelo. Então, quando é questão de termodinâmica, quando a gente vai ver o derretimento do gelo, ou seja, o estado sólido para o líquido, neste caso, né, o que, que vai acontecer? A gente vai ter um maior volume de água. E tendo maior volume de água, o que, que vai acontecer? Os oceanos, por exemplo, vão ter um maior volume de água, causando inundações para as áreas e para as casas que estão à beira-mar. Porque Exato. uma das consequências do aquecimento global consiste em, quanto haver mais o derretimento dos gelos, o volume do mar vai aumentar. E aumentando, vai haver aquela transgressão e regressão, ou seja, inundações. Pronto, no momento em que fazia uma introdução, falava do efeito estufa. E a questão que se coloca é: quais são os países que mais emitem gases de efeito estufa? Não sei se gostaria de perceber mais ou menos sobre isso. Olha, os países que mais emitem gases na atmosfera, neste caso, vamos falar, por exemplo, dos países que são maior produtor de petróleo a nível mundial. Porque, na Exato, verdade, os gases mais emitidos, né, vamos assim dizer, a queima dos combustíveis fósseis, que são os principais, estamos a falar do carvão, petróleo e o gás natural. E vamos falar principalmente dos exato, Estados Unidos, a China, por exemplo, vou falar da Rússia também. Vamos, três países principais, exato. neste caso. Eles emitem muitos gases na atmosfera. Ok. Mais uma outra questão. Quais são os países que mais sofrem com as mudanças climáticas? Porque normalmente, e também queremos perceber isso, quando falávamos das consequências das mudanças climáticas, o engenheiro focou essencialmente na agricultura. Mas nós gostaríamos de saber sobre o ponto de vista de. Pronto, nós temos acompanhado alguns países e quase com muita frequência, sempre com terremoto, com sismo. Essas questões ligadas a esses fenômenos da natureza não estão também ligadas às alterações climáticas? Muito bem. Vamos considerar o planeta Terra como um sistema que está constituído por subconjunto. Tais como Exato, a questão dos terremotos e não só os sismos, vulcões, né, ou erupção, está muito ligada com a tectônica, falando já como exato. geólogo, a tectônica.
E vamos falar dos três movimentos principais. Vamos falar de convergente, divergente e contínuo. Então, Exato. então na questão dos terremotos e muito mais, essas ondas, neste caso, dos terremotos, vamos falar de deslocamento de blocos. Por exemplo, o rift que está aí, por exemplo, em África, que está a formar um novo oceano, vamos assim dizer, parte lá que está ali neste lado de Moçambique, tem um rift muito grande, através de que? Através Sim. de tectônica, das placas tectônicas que estão a se movimentar diferente, vamos falar de, de divergente, vamos assim dizer, não convergente. Então, o que é que vai acontecer? As principais causas de sísmico. Engenheiro, antes de continuar, porque lá em casa, pelo menos as pessoas que estão a nos acompanhar podem não estar a perceber, gostaria que explicasse mais ou menos esses três tipos de movimento que as placas tectônicas fazem. Os movimentos que acabou de citar aqui, que são convergente, divergente e contíguo, ok? E gostaríamos de perceber. Ok, temos. Exato. Exatamente, temos os blocos tectônicos, vamos assim dizer. O movimento Exato. divergente, por exemplo, o convergente é aqueles que vão convergir. E convergindo Exato. vão fazer isso, ou seja, vai ter uma elevação. O convergente, Exato. neste caso, vão se afastar, se eu não estou em erro. Né? Divergente. Divergente, neste caso. Vão Sim. se afastar. O contínuo é que vão fazer isso. Estás a ver? Um para Exato. frente e um para trás. Ok? Mas o que é que vai acontecer nesses movimentos? Tem movimentos que vão formar montanhas, tem movimentos que vão formar oceano. Ok? E tem movimentos que vão formar Exato. falhas geológicas. É assim que vai funcionar. É neste sentido. Então, ali nestes sentidos, né, vamos assim dizer, ali, Exato. independentemente da localização, temos também uma zona chamada subdúxia, por exemplo. É uma zona que está assim, vamos assim dizer, como? Assim, vamos assim dizer, em que por baixo vai ter o vulcão. Estás a entender? Exato. Então o vulcão vai rompendo a parte que estiver na superfície e depois de um tempo ela vai desafastar, vai afastando, vai afastando, vai afastando. Se tiver água por lado, a água vai tentar emigrar. Imigrando vai formar um outro. Ou caso não, vai formar simplesmente uma erupção, ou seja, um vulcão. Tá vendo? Então, Exato. e a questão das do clima, claro, vai influenciar de uma maneira ou outra. Por quê? Porque a temperatura e a pressão numa determinada localidade é que tem um impacto principal para a estrutura geológica e a sua formação. Tais como, vou dar um exemplo principal. Por exemplo, o petróleo que a gente encontra principalmente nas partes do norte, neste caso, por exemplo, como Rússia, né? Exato. No caso da produção e o processo geológico é diferente do petróleo que a gente produz lá em Angola, porque a temperatura também influencia. Por isso Ok. que nos estudos geofísicos a gente também utiliza o método termométrico. É importante, faz sentido. Pronto. Também, quando nós fazíamos a apresentação do nosso preletor, nós dizíamos que tem projetos sobre o aquecimento global da atmosfera regional e estudos da bacia hidrográfica de Ovambo, certo? Certo. Pronto. Estamos a fazer um estudo nessa matéria e colocamos essa questão a propósito. Será que a seca que se vive na região sul da Angola, com particular destaque no Cunene, é um reflexo das mudanças climáticas? É, é um reflexo. A anomalia do Atlântico Sul reflete no sul das Américas, neste caso do Brasil, e a Exato. África. Por quê? Porque o clima, vai haver sempre variação de clima. E assim como eu Exato. dizia, o nosso próprio planeta simplesmente tende a equilibrar. Tá entendendo? Então, ele vai se equilibrar como? Assim, se ela tiver mais raios ou menos raios, ou nos sítios mais frios fica mais frio e mais quente fica mais quente para tentar compensar, ou assim sucessivamente. Tais como, antigamente, mais anos atrás, nós não sofríamos dessa totalmente seca, Exato. certo?
Então, algo mudou. Por exemplo, hoje em dia já cai granizo, por exemplo, na Huila e não só também no Ambo. Exato. É notável. Então, uma mudança climática, sim, é uma mudança climática. Então, tem um efeito, exatamente, naquelas regiões. Mas, mas engenheiro, qual é a apreciação que se pode fazer? Ou seja, o que é que deve ser feito? Porque, na verdade, e ainda bem que está a fazer um estudo sobre isso, e tem a ver mesmo com há uma conexão com o tema. A seca no Cunene, de algum tempo para cá, tem sido cíclica. Quando falo no Cunene, falo na região sul, uma parte, em particular, uma parte da província da Huila, estamos a falar do município dos Gambos, o Namibe e uma parte do Quando Cubango. O que é que deve ser feito para reverter esse cenário que quase contínuo, para nós agora tem sido cíclico, de tempo em tempo, temos sempre seca na região sul da Angola. Exatamente. Eu, por exemplo, né, numa visão geológica, poderíamos fazer um estudo, vamos assim dizer, de geologia regional. Os ambientalistas vão se ocupar no ambiente regional ou local, a gente vai fazer um estudo de geologia regional. Nós, como geólogos, neste caso, é o que está a fazer geologia aplicada de petróleo e gás natural, vamos falar de poços mesmo. Nós poderíamos fazer um estudo geral de prospecção de poço, utilizando métodos geofísicos. Como é que vai ser feito esse estudo? Esse estudo vai ser feito através de quê? Tudo bem que é necessário dinheiro, neste caso. Como é que vai ser Certo, feito? Os geólogos e geofísicos vão procurar a quantidade de água que se encontra no subsolo, porque o geofísico eles trabalham e estudam o que está no interior da Terra. Então, uma vez em que, por exemplo, a bacia de Ovango, neste caso, temos um lençol subterrâneo muito extenso, aproximadamente de 10 mil, de 100 mil, de 100 de 10 quilômetros, vamos assim dizer, 10 quilômetros ao quadrado, certo? Então, temos lençóis subterrâneos, ou freáticos, vamos assim dizer. Então, e uma das curiosidades que há é que cai chuva. Consegues me ouvir, né? Quando não cai chuva, a gente tem seca. certo, A gente tem seca. Mas quando cai chuva, a gente tem cheias. exato. Então, já temos um paradoxo. Então, o geólogo, né, vamos assim dizer, e o engenheiro hidráulico, vamos tentar direcionar aquela água para o aproveito da população ou vamos, vamos ter que utilizar o método de bombeamento de água para certas regiões. E não só, o rio Cunene, neste caso, também vai servir como uma fonte. Então, o estudo de prospecção de poços, neste caso, quer seja local, poços, estamos falando de poços de água, neste caso, Exato, a nível regional, ajudará a direcionar e reaproveitar a água, quer seja ela da chuva, quer seja dos lençóis freáticos ou subterrâneos. Né? exato. Exatamente. Então, só assim e não só, porque na verdade não importa simplesmente fazer o estudo de prospecção e encontrar água, mas também fazer o estudo da mesma água, porque as águas são diferentes e são constituídas de diferentes tipos de elementos químicos. Dois tipos de águas, como água dura e água mole. Independentemente da profundidade, vai variar a cristalização. Então, é necessário fazer um estudo, quer seja local ou regional, de geologia ou de geofísica, para reaproveitar esses lençóis. Ok. Tem mais um internato aqui que coloca, o Dr. Norberto colocou uma questão. Se tivermos que plantar todas as ruas, quer dizer, plantar todas as ruas da cidade e não só diversas árvores fruteiras e outras, pode minimizar os efeitos climáticos? Sim, pode. Pode, mas não numa percentagem totalmente absurda, não. Pode sim, por quê? Porque quando o Sol incide, vamos assim dizer, vão incidir, os raios tocam aos objetos que se encontram naquela localidade, aqueles Sim, objetos refletem este raio.
dependentemente da cor e da propriedade física e química daqueles mesmos objetos. Então, nós Exato. temos várias plantas. E essas mesmas plantas, elas recebem o raio, neste caso solar, e elas vão refletir o infravermelho. Então, vai ajudar a manter a Sim. temperatura, porque ali vai haver um processo, vamos assim dizer, um processo vamos assim dizer, de reflexão química do próprio material e assim vai mais ou menos minimizar ou manter o clima a nível local, regional. É importante que as árvores também tenham, sim, um grande efeito. Ok. Uma outra questão é o que podemos fazer para reverter o aumento progressivo do aquecimento global, uma vez que nos últimos 100 anos, também já fez essa referência, houve um aquecimento global de 0,74 graus Celsius. Então, Certo. o que é que deve ser feito? Que contributo é que cada um pode dar para reverter essa situação? Ou essa é uma discussão apenas dos estados, já que quer a produção de petróleo, que, como já disse, tem sido um dos maiores contributos para a emissão de gases que causam o aquecimento global, causam as mudanças climáticas. Será que devemos olhar a solução para esta questão que tem sido progressiva e já fala-se que daqui a 2100 pode atingir a 2 graus Celsius o aumento? Será que essa é uma discussão apenas dos estados ou uma discussão que pode ser levada a cabo por cada um de nós para para termos um mundo menos quente do que se prevê daqui a 2100 anos? Ok, muito boa pergunta. Ok, nós, primeiro, para a gente mais ou menos preservar, neste caso, a pouca da emissão de gases, tendemos também a reduzir a pouca queima de combustíveis. Por isso que ali vem as energias renováveis. Por exemplo, o Cunene tem uma fonte fotovoltaica, eu acho que num dos municípios, né? Uma fonte fotovoltaica, ou seja, uma fonte solar, de luz solar, né? Neste Exato. caso. Então, já é uma mais-valia. As fontes de energia limpa, por exemplo, vamos falar da eólica, solar, hidroelétrica. Hidroelétrica, por exemplo, vamos falar também das barragens ou geotérmicas, né? Exato. E ali, neste processo todo, neste caso, para fósseis, neste caso, também vai diminuir, vai estabilizar. Apesar de que nós ainda dependemos 80% dos combustíveis fósseis, ou seja, do petróleo. Então ainda vamos continuar a queimar. Mas tem certos projetos, neste caso, que mais virado na Europa, né? Assim dizendo, Certo. estão a procurar fabricar até carros que utilizam combustível, ou seja, gasolina. É por isso que está a vir os carros elétricos. Tem uns estudos que dizem que a, a Europa até em 2040 não pode se usar mais carro que tem como motor de combustível, ou só motor de combustão, mas sim elétrico. Já existe carros elétricos, sim, existe, mas ainda assim está a se estudar, porque não são assim totalmente efetivos. Ok, e tem outro projeto que está, na verdade, a ser construído no sul de França, que tem a mão de 35 países, neste caso, este projeto chama-se ITER. Este projeto, ITER significa Reator Termonuclear Experimental e Internacional. Este projeto tem como o seu objetivo, ou seja, de dar vamos assim dizer, energia ilimitada. Por quê? Porque ali é uma questão de fusão nuclear. Exato. É uma questão de fusão nuclear. É um reator de fusão nuclear que, na verdade, o principal combustível é o hidrogênio. E o hidrogênio, como é abundante também, neste caso não vai ter muitos problemas. Então, são projetos de energia que estão a ser implementadas para não só para minimizar a queima de combustíveis fósseis. E outro ponto que a gente não pode fugir muito é na questão da climatologia.
o ciclo Certo. que o nosso próprio planeta tem, né? Neste caso, alguns estudos que já se fez, que ela tende a ser mais quente em um determinado período e tende a ser mais frio em um determinado período. Tá bom. Pronto. Já ninguém coloca a questão aqui, mas vamos colocar mais uma questão. Durante a abordagem, o engenheiro falou do impacto que as mudanças climáticas podem trazer à sociedade. E em algum momento, a questão que eu coloco, e gostaria que o engenheiro tocasse assim com muita profundidade, é, é a questão do impacto econômico ou o impacto que as mudanças climáticas podem causar às economias dos países e, mais do que isso, é o impacto na saúde humana. Será que as mudanças climáticas podem causar alguns danos na saúde humana? Gostaríamos de perceber isso. Sim, porque imaginemos, em alguns exemplos muito extremos, né? O Exato. que que o que que qualquer corpo faz quando recebe muita temperatura ou menos temperatura? Nós temos os raios ionizantes, o espectro, por exemplo. Os raios ionizantes estamos a falar de os raios ultravioletas, os raios X e os raios gamas. Então, esses são os raios ionizantes por quê? Porque elas têm a capacidade de arrancar eletrão num determinado átomo. E nós, como seres humanos, nós estamos constituídos por células. E as células têm os seus próprios núcleos, e dentro dos núcleos tem os nucleólios, e não só. Continuando, vamos encontrar as cadeias alongadas de DNA, e essas cadeias alongadas de DNA vamos encontrar os cromossomos, né, neste caso, e só assim vamos encontrar também os átomos. Os átomos estão constituídos por, vamos assim dizer, eletrão, próton e neutrão. E quando estes raios desestabilizam estes átomos, neste caso, vai desencadear na célula completa, ou na molécula Exato. completa, vamos assim dizer. Então, o que vai acontecer? Vamos ter câncer de pele, quanto mais radiação. Câncer de pele ou qualquer tipo de doença. Eu acho que os biólogos é que deveriam explicar muito melhor isso. E, no caso de pouca temperatura, neste caso, essa pessoa vai receber menos calor. O que vai acontecer? Primeiro, uma das doenças principais, principalmente nos países frios, é as doenças cardiorrespiratórias. Aí já estamos a falar Certo. na saúde humana. Então, é simplesmente para variar nisso. Agora, na questão econômica, por exemplo, se a gente tiver muita temperatura, mas uma temperatura mais ou menos absurda, o campo eletromagnético perde força. E a maior parte das coisas que acontecem em telefone e muita coisa que a gente utiliza é através do campo eletromagnético. Porque houve até uma onda solar, vamos assim dizer, uma nuvem de plasma. O plasma, na Exato. verdade, é o quarto estado da matéria, porque temos o sólido, líquido, gasoso e temos o plasma e mais tarde vem o condensado de Bose-Einstein. Tudo bem, houve uma nuvem de plasma que Uhum. desligou e desestabilizou mais ou menos uma determinada região. Não sei especificamente exatamente onde, esqueci, mas desestabilizou até certas empresas ou certos geradores desligaram através daquela temperatura. Então ali Exato. é só para ver quanto a variação de temperatura é muito importante, quer seja na economia, quer seja no próprio ser humano. E não só, uma das coisas que também o clima, neste caso, no impacto econômico, vou um pouquinho na minha área petrolífera. Nós, por Exato. exemplo, na área petrolífera, na verdade, nos países mais frios, temos a dificuldade de extrair o petróleo através de quê? Através da viscosidade do mesmo óleo. Quanto mais temperatura, as coisas tendem a se apegar, ou seja, né, a cristalizar-se. Então, e quanto menos temperatura, as coisas tendem a se apegar, neste caso. Exato. Então, aí há dificuldade. Vai haver perca de pressão de poço,
ou seja, do mesmo, e assim a gente utiliza certos outros métodos que ainda assim deveríamos gastar mais dinheiro. Ou seja, é mais fácil a gente fazer a produção de petróleo, principalmente em Angola, do que nos países mais frios, porque é questão mesmo de equipamento e muito mais. Ok. Já estamos quase, já na reta final. Engenheiro, considerações finais. Gostaria pronto, primeiro agradecer já por ter aceito o nosso convite e ter dispensado esse precioso tempo, mas queremos ouvir de ti que mensagem final deixa a todos aqueles que estão a nos acompanhar. Ah, eu acho que Antes das considerações finais, eh, há um internauta aqui que colocou uma questão. Mais uma vez, a camisa do engenheiro está me causando dificuldades, porque as letras são brancas e a camisa é branca. o Mas ele Ivan, diz neste caso, exatamente, doutor, que possíveis soluções, engenheiro no caso, que possíveis soluções poderia apresentar para o nosso executivo local para controlar as alterações climáticas, especificamente na província do Cunene. é, perguntas muito pertinentes. Ok, falando disso um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes Exato. de entregar um determinado projeto, né, neste caso no governo provincial, a gente tem que fazer um estudo. Temos que estar em campo, em área. Mas esse estudo não vai ser simplesmente pelos geólogos, vai ser também para os ambientalistas, os geógrafos e assim sucessivamente. Porque tem vários fatores que condicionam o clima, tais como, vamos falar da altitude e latitude, por exemplo, que é muito importante. Né? Então, e outras coisas, outros elementos como relevo, temperatura e pressão. E a concentração de gases, o nível de umidade. Então, todos os dados a gente deve tirar e fazer um estudo a nível regional ou local, né? E só assim a gente poderia ter dados específicos para apresentar no governo provincial e encontrar certas soluções que é para, neste caso, neste mesmo estudo, encontrar soluções que é para o governo financiar. Porque o governo não vai financiar qualquer coisa, neste que está bem claro. Então é necessário exatidão, estudos de campos e assim sucessivamente, que é para apresentar neste mesmo executivo. Exato. Pronto. Há um internauta que diz que feliz por saber que alguém que consigo estudou em Xangalala está agora muito bem formado no exterior. Esse Ok? é o Samuel Ah, sim, conheço, conheço. Inutilacha. Sim, conheço. Pronto. Obrigado, mano. Estamos juntos, sim. É, pronto, engenheiro, considerações finais, estamos já mesmo a terminar a nossa live. Que mensagem é que nos deixa assim como palavras finais? Nós, na verdade, somos eternos aprendizes. E sendo eternos aprendizes, devemos aprender com qualquer outra pessoa. E sendo assim, não é a principal questão para o desenvolvimento de uma determinada sociedade consiste em desenvolver os seus próprios recursos naturais ou transformar os seus próprios recursos naturais. Eu quero Exato, dizer que nós, por exemplo, temos alguns recursos naturais. Angola tem muitos recursos naturais. Então deveríamos apostar principalmente no capital humano. O capital humano é muito importante. Por que é muito importante? Porque é o ser humano que transforma esses mesmos recursos. Uma pergunta que eu sempre faço: o que é que tem num simples carro em que Angola não tem como recursos naturais? Então, como transformar esses recursos naturais para fazer um carro? Essa é a questão e por isso que vamos apostar no capital humano, vamos investigar um pouquinho mais. Tudo bem que somos totalmente diversificados e com inclinações, vamos assim dizer, exato. diversificadas,
Mas é para quando tivermos para fazer alguma coisa, vamos fazer bem. Pronto, conforme dizia a Kofi Annan, é que a educação é um investimento com retorno sempre garantido. É, exatamente. É E exatamente. pronto, desde já agradecemos mais uma vez por ter aceito o nosso convite Eu que agradeço. e tomara que termine já o mestrado e volte para Angola para vir contribuir. O país espera muito de vocês. Estou a falar de ti, estou a falar dos outros colegas que estão no exterior. E conforme tem se dito, que o bom filho sempre a casa volta. Esperamos que venha, que regresse ao país para contribuir para o bem e o desenvolvimento da Angola. O nosso projeto, como dissemos, é tudo em prol da sociedade e queremos acreditar que esse momento que interagiu conosco, com os nossos internautas que estão a nos acompanhar, serviu de uma ou de outra maneira de deixar alguma lição de aprendizado e especialmente acredito que já vão ter outro cuidado na abordagem do meio ambiente e vão começar a encarar com muita seriedade sobre a questão das mudanças climáticas. Exatamente, exatamente. É necessário. É necessário. Ok, E assim como tinha um ambientalista por ali, e ele exato. sabe muito bem sobre principalmente a questão de climas e muito mais. Seria muito bom também ele falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que também vou falar com ele também. Yeah. Então, vamos trocar sempre de ideias, vamos trocar sempre vamos assim dizer, impressões, vamos assim dizer, né? E Não, curiosidades científicas que é para a e gente não ficar simplesmente assim. fica já aqui o compromisso que vamos convidá-lo já, provavelmente não em dezembro, mas em janeiro, para falar um pouquinho sobre o que anda aí a estudar. Vai falar um pouquinho sobre a questão A da geologia aplicada de petróleo e gás natural. Exatamente. Então, vamos esperar que esse momento, provavelmente em janeiro, vamos convidá-lo para fazer uma abordagem dele. Mas acredito que é uma especialidade que em Angola não Sim, existe sim, ainda. sim, sem problemas. Ficaremos à espera. Então, eu acho que é tudo. Não tem mais perguntas nem nada. É verdade. Muito obrigado e estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigado. Tá, Valeu. ok. Obrigado. Ok. Obrigado. Sim. Sim. Todos aqueles que nos acompanharam, agradecemos e durante a semana vamos publicar o nosso próximo convidado e o tema e acredito que será do vosso agrado. Muito obrigado a todos e